Olá, boa tarde. Meu nome é Norberto Lacerda Campos. Estou aí no sétimo semestre de Filosofia, né, na Universidade São Judas Tadeu, na Moca, período noturno. Então eu venho trazer para vocês aí hoje um pouco de ética e moral, né? Além de introduzir também algumas questões éticas e morais, tanto para Aristóteles como para Sócrates, né? As suas duas visões, né? A gente vai também trazer um pouco. Mas primeiramente a gente vai tratar então aí vou fazer uma pequena introdução sobre moral e ética para vocês, né? Primeiramente aí traduzindo a moral que vem do latim mores, que é um conjunto de hábitos e costumes que orienta a vida em grupo. Então a nossa vida é compartilhada de tudo quanto é certo e errado, bem ou mal, adequado e inadequado. Tudo aquilo que incluímos como certo podemos direcionar a moral. Então, como podemos ver, a moral tem um forte caráter prático, que a ela corresponde aquilo que fazemos, fundamentalmente sobre conduta. Então, a moral é definida culturalmente, restrita a um espaço-tempo, ou seja, muda de cultura para cultura. Já a ética é uma palavra oriunda do termo ethos, ou do grego ethos, que significa comportamento no dia a dia. Parece não ter diferença entre moral e ética. E acabamos usando esses objetos como distintos. Então a ética se diferencia da moral por conta do seu questionamento sobre os valores que guiam o comportamento humano nesse sentido. A ética tem um forte sentido filosófico, onde a ação é guiada pela reflexão. Dessa forma, a ética se propõe como universal e se põe como ferramenta para questionar qualquer hábito ou costume convencionado. Para isso, então, a ética parte de princípios estabelecidos, como por exemplo, como um indivíduo realiza um juízo e pode expressar uma passividade. O indivíduo pode agir em conformidade com a moral e mesmo assim não ser um agente moral. Quando o juízo vai além da conformidade, há uma agência na postura assumida, e a questão deixa de ser uma adequação e passa a ser aquilo que pensamos, como por exemplo, será que este costume está certo? Esta é uma postura ética, tendo consciência de si e do mundo, tendo liberdade de ação e responsabilidades pelos seus atos. Essas características contribuem o agente moral. Então, existe uma costumeira confusão que se faz sobre moral e ética, que talvez seja a origem, né, desses conceitos que não são equivalentes, sendo um erro utilizá-los como se fossem sinônimos. No campo da moral, a reflexão tem profunda fundamentação em questões como, por exemplo, como devo agir e me comportar para ser justo? Quais valores tenho que escolher para guiar minha vida? Quais atitudes devo praticar como valores de pessoa e cidadão? Já no campo da ética, ela analisa e explica como devem ser esses valores à moral de uma determinada sociedade. Então, por ser uma reflexão sistemática de como deve ser o comportamento moral, analisando a moral de uma sociedade. Então, através dessa pequena introdução, né, sobre moral e ética, eu vou trazer um pouco para vocês do filósofo Aristóteles. Aristóteles, que nascido na antiga cidade de Estagira, na Macedônia, na Grécia, no ano de 384 a.C.
Esse filósofo grego abordou a ética aristotélica, que tem como fim a felicidade. Aristóteles foi responsável pela sistematização do fundamento filosófico, ou conhecimento filosófico, dividindo o conhecimento que ele chamou de prática ou filosofia prática, que compreende a ética. Então Aristóteles vai dizer que a finalidade da vida é a felicidade. A finalidade das ações morais é a felicidade. Então, para Aristóteles, felicidade é igual ao conhecimento, né? Através do conhecimento, né, que a gente aí consegue chegar nessa felicidade, né? Nesse fim aí, esse fim supremo que para Aristóteles é a felicidade. Aristóteles defende que a felicidade é a finalidade das ações humanas, sendo o maior bem desejado pelos homens. Aí a gente pode pensar, é melhor fazer o bem, fazer o que é certo ou ser feliz? Essas perguntas sempre foram feitas ao longo da história humana. Então, sendo o homem um animal racional, a ética se relaciona com o desenvolvimento dessa capacidade. A ética da virtude é baseada na felicidade. Então a gente podemos citar então a ética do meio termo de Aristóteles, que marcou um período de influência cultural. A sobriedade de Aristóteles faz-se optar por um caminho que condene ambos ou extremos, sendo eles causadores de vícios e excessos. Aristóteles escreveu um dos textos mais importantes da história da filosofia, tratando da ética e moral como ações humanas, para se chegar ao bem supremo. Então, essa finalidade é a felicidade. Ela faz uma análise da natureza e o caráter das ações humanas. E um dos objetivos da ética aristotélica é saber qual o significado do bem para o homem, sendo que somente conhecendo o bem se chega à felicidade. Então Aristóteles, com sua ética do meio termo, ele diz que a gente deve ter uma vida mediana, né, sem extremos, sem vícios, né, sem excessos ou falta de excessos, né, para poder se chegar aí então a finalidade da vida. Então a concepção de felicidade na ética aristotélica propõe um modelo no qual a ação é evitar os extremos ou vícios, através do meio termo ou justa medida. Saímos dos extremos que nos levam aos excessos ou à falta desses excessos propriamente, sendo então os excessos e as faltas que nos levam aos vícios. Então, a justa medida que nos leva à virtude, tendo uma vida virtuosa que é igual a uma vida mediana, e uma vida viciosa é aquela vida que nos leva aos extremos, por falta ou excesso de algo ou características extremas. Então, trazendo aí um exemplo da vida mediana, teríamos a virtude da coragem. A falta de coragem nos leva à covardia. Já o excesso ou vício por excesso seria a audácia, que tanto a falta como o excesso seria prejudicial para as relações sociais. Por isso, a vida mediana é uma vida virtuosa para Aristóteles. Outro exemplo de virtude é a amizade. O vício por excesso seria a bajulação, e a falta seria a belicosidade. Tanto um como o outro também prejudica as relações. Assim como a ambição. O excesso de ambição nos leva à ganância e a falta nos leva à indolência. Então, para Aristóteles, felicidade seria composta por uma vida virtuosa, pela busca dos caminhos da virtude, através do conhecimento, na aquisição de bens materiais, que ajudem o ser humano a se desenvolver, e na aquisição de bens espirituais, no desenvolvimento da capacidade de agir. Junto a isso, a gente pode estar trazendo também aqui um pouco da ética socrática, né? Sócrates,
nasceu em Atenas, na Grécia Antiga, no ano de 470 a.C. e foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Através das suas ideias e diálogos e estudos, Sócrates se tornou um dos grandes nomes da filosofia, com grande contribuição no campo da ética. Sócrates propõe que o homem pudesse usar a razão para encontrar novos paradigmas éticos que nos direcionassem às boas ações. Então, para Sócrates, a alma ou intelecto é motivadora das nossas ações. A teoria das formas e das ideias que levaria o homem ao conhecimento do bem e das boas ações. O homem deve usar a parte intelectiva da alma para agir bem, ou seja, ser o que é racional. Então, a eudaimonia, no qual eu cito no meu plano de aula, é o principal fundamento da ética socrática, que é a busca pela felicidade plena. Então, essa eudaimonia é alcançada através do comportamento ou vida virtuosa. A eudaimonia socrática é a relação perfeita das potencialidades da alma e, por conseguinte, como virtudes da alma. E a moral para Sócrates é regida de um conjunto de regras sociais que levava para a busca e pela essência da virtude. Sócrates defendia que a natureza humana, voltada para o bem, defendendo a ação conforme a virtude, tendo o entendimento que o agir virtuosamente dependia de se compreender racionalmente a virtude. Então, para Sócrates, que identificava a virtude ou vida virtuosa através do conhecimento ou do bem, o mal para Sócrates era definido como ignorância. Portanto, Sócrates desenvolveu o método da dialética, que consiste em produzir conhecimento por meio do diálogo. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade aí de estar podendo estar resumindo um pouco aí do meu plano de aula, né, sobre ética e moral e trazer um pouco aí do meu conhecimento, né? Espero que tenha ficado claro aí sobre esse assunto, né? E agradeço a oportunidade aí a todos e até mais.